Me recordo quando, em um certo momento, no Colégio Sagrado Coração de Jesus, não sei se foi no final de 1976 ou início de 1977, eu convivia com crianças muito mais velhas que eu. Isso é muito ruim emocionalmente para a criança, não é? Porque o bullying fica mais fácil de acontecer. Eu acompanhava intelectualmente crianças mais velhas, mas eu não as acompanhava emocionalmente nem fisicamente. Então, um certo dia de educação física, o professor resolveu me tirar. Benjamin, você está atrapalhando, sai. Não vou lembrar as palavras, detalhes, mas sei que fui retirado de um jogo de futebol, uma pelada, num campo. Fiquei na arquibancada. Desolação, tristeza, solidão. A sensação de ser excluído. Para a criança isso é forte, não é? Mas nessas experiências, então, uma voz surgiu. Eu sei que os psicólogos infantis falam de amigos imaginários. Eu sei disso. Às vezes é fruto da imaginação, sim. E interveio a minha imaginação. Em que interveio a minha imaginação? Por minha experiência como estudioso do assunto. Não ouçamos só quem combate dizendo, botando a máscara conceitual, isso é amigo imaginário. Tá bom, bote seu carimbo, vá. Seja um tecnocrata da ciência. Tecnocrata da ciência é gente medíocre. Pá, cara, vá, bata seu carimbo à vontade. Você não conhece o assunto, por isso diz besteira. É assim mesmo. Conhecimento na área dos outros, sem conhecer a fundo, diz asneira. E passa de estúpido, e passa por ridículo, ou estúpida ridícula. Entrou minha imaginação infantil, porque eu procurei de onde vinha aquela voz. Do meu lado só tinha parte escolar. E na minha cabeça de criança, porque como nós saímos de lá em julho de 77, eu só fiz 7 anos no final do ano, em outubro, eu tinha no máximo 6 anos. Eu tinha 5 ou 6 anos. Então eu pressupus que a parte escolar estava falando comigo. E cadê a voz? A parte está falando comigo. Porque eu queria ver quem eu estava ouvindo. Estava naquele paradigma da visão de que tudo tem que ser físico. Não é? Então, eu estava ouvindo fisicamente, mas não estava vendo fisicamente. Ouvindo como se fosse fisicamente. Não era físico, era psíquico, mas real, muito real. Como se fora físico. A gente associa real, físico, não é? Então, as ondas que o seu celular capta não são reais porque você não vê? Os micróbios em torno de você não são reais porque você não vê? As galáxias distantes porque você não vê olho nu não existem? A economia não existe? O seu saldo bancário existe ou não? Se todo mundo sacar ao mesmo tempo, nós sabemos o que acontece, né? As instituições bancárias vão à falência. Não há o dinheiro, mas você confia, né? Vai lá, digita, tá lá, né? O valor, tá mesmo? Nós acreditamos em coisas invisíveis. É da aptidão humana ter capacidade de abstração cada vez mais avançada. Mas a gente pode confundir como se fosse físico. E eu confundi, achei que era físico. Mas eu não vi fisicamente. E achei que era minha pasta. E aquela voz, em conceitos gerais, eu não vou lembrar as palavras que utilizou, isso é uma coisa muito antiga, de mais de 40 anos, mas que estaria comigo, me faria companhia sempre que precisasse. Foi uma das primeiras experiências que eu gravei de contato com o plano superior, porque as outras vozes, e o que eu me lembro de ver na infância, eram os zombeteiros, os obsessores, os perturbadores que não podiam passar pelo umbral do meu quarto, ou seja, a porta ficava aberta. Eu me lembro quando eu ainda dormia no bercinho até 3 anos, no nascimento de minha irmã Marília, que está conosco aqui, é uma das dirigentes da casa, e que só assim eu estava no berço. Então, antes de completar 3 anos, eu saí do berço, porque esse berço foi utilizado por minha irmã. E às vezes a grade ficava baixa, às vezes estava alta. E eles ficavam passando pela porta do meu quarto, mas não entravam. Havia uma proteção, eu não sabia disso na época. E uma verdadeira algazarra, como se eu estivesse o que me lembrava um sinistro parque de diversões, como se fosse via pública, um carnaval. Havia uma alegria carnavalesca, mas eu sabia que era macabro. E um tal de um picoleiro batendo um sino, e passava um cara com um carrinho de sorvete, passava e voltava, e aquele pavor que eu tinha dele, que ele não entrasse no meu quarto. Não entravam. Somente seres do bem entravam no meu quarto, e dos poucos que eu me lembro que vi. Mas o que mais me marcou na infância foi a visão do outro lado, o lado sombrio,
o lado assustador, o lado tenebroso. Lógico, é o que mais marca a criança, né? E em outros episódios fui vendo depois psicografando sem saber que psicografava, como por exemplo meu braço não parar quando eu queria conversar com a pessoa, o braço que eu estava escrevendo sozinho. Fragmentação da psique, eu passei alguns anos. Não tão novo assim, bem mais velho. Na virada da minha casa de 20 para 30 anos, o trabalho começou de contato com a Eugênia Spazia quando eu ainda tinha 17. Em 1988. Comecei o trabalho público com 19 anos e meio, exatamente. No dia que eu completei 19 anos e 6 meses, 26 de abril de 1990, foi publicado meu primeiro artigo na imprensa. Eu já tinha 12 anos. Eu resolvi, em 1999, mergulhar de cabeça nos estudos dos autores contrários à tese da imortalidade da alma, os que fossem de ciência e fossem sérios, que não parecessem doutrinários, filosóficos e de crítica às igrejas, às religiões. Por aí não vai, gente. Eu também tenho críticas às religiões formais. Isso é outro assunto. Quais são as explicações plausíveis? E lendo a fundo, eu comecei a ter muito receio de que estivesse sofrendo distúrbio mental. Sim, eu estou vendo com clareza. Sim, eu estou ouvindo com clareza. E o que me salvou? O fato de eu ter um acerto com os espíritos nessa época. Me ajudem. Falem de uma forma que eu possa averiguar que eu não tenho como obter uma informação que não seja por via espiritual. Mas entrava outra teoria. A teoria da percepção extrasensorial, estudada aqui nos Estados Unidos desde os anos de 1930, por Dr. Hein, a telepatia. E eu passei 4 anos em crise, porque mesmo que Eugênia Spazia viesse falar sobre assuntos que outras pessoas estavam vivendo e eu não tivesse acesso, eu presumia que ainda poderia ser uma personalidade espectral construída pelo meu inconsciente, que vocalizava apenas a minha própria telepatia ou minha precognição, porque o aspecto premonitório em mim foi anterior, mais claro, anterior no sentido como perceber essa identidade, essa função, por ser mais forte do que a mediunidade. Eu era mais paranormal do que médium na minha infância. Era muito fácil antever eventos para acontecer, do que ver os espíritos, por exemplo. Então fiquei com receio. Será que eu estou me enganando? Eu estou pregando peças, o meu inconsciente, pregando peças contra mim mesmo? Sim, eu estou vendo com clareza, eu estou ouvindo com clareza, mas isso com um antipsicótico não se resolve? Foi muito difícil, porque na época eu não só estava no trabalho público, mas colossal, estava em rede nacional de TV. Estávamos na era da TV, não agora como do Facebook, das redes sociais. As pessoas vinham buscar conforto e eu tinha que dissimular que estava, ocultar no bom sentido, a responsabilidade, guardar o sigilo de que eu estava com uma crise de fé. Me confortou muito saber que até Madre Teresa de Calcutá teve uma crise de fé de 40 anos, não de 4. Eu tive de 4 anos aproximados. Eu não posso precisar exatamente a extensão do tempo que foi, mas foi muito séria essa crise de fé. Eu não posso, eu estou salvando pessoas do suicídio, eu não posso falar que eu estou com dúvidas se isso não é a produção do meu cérebro ou de funções da psique desconhecidas. E o que a gente faz? Continua pesquisando, continua estudando, continua lendo e vai esgotando as possibilidades de certos fenômenos serem explicados, seja por inconsciente coletivo, seja por telepatia, seja por precognição, o que for. Vivemos todos lastreados num oceano de consciência subjacente. É o inverso. O que é ilusório é o que é físico. A gente acreditar mais... Há uma série de sofismas tolos, como eu toco nessa mesa, essa mesa não é sólida, mas eu estou sentindo, está aqui na minha pele. Pois é, isso são impulsos elétricos dos nervos das pontas dos seus dedos. Isso vai comunicado para o seu cérebro, constrói uma percepção táctil. Rugosidade, temperatura, solidez, consistência do que se pega. O que nós vemos não é o que nós vemos. Nossos olhos são sensíveis aos fótons. A retina projeta para o fundo do cérebro e o fundo do cérebro vai processar aqueles impulsos elétricos criando imagens. O nosso cérebro, a parte fisiológica mesmo, prega peças o tempo inteiro conosco, não
A paranormalidade é muito. O que é psíquico é muito mais próximo do real do que é físico. Quem primeiro disse isso foi Jung. E Eugênia disse: é mais. É o que o pessoal da física quântica começou a tocar. Porque antes o psíquico tem o espiritual. Esse oceano de informação e inteligência com propósito. Porque nós vemos o propósito pelos fenômenos da sincronicidade, por todas as afirmações de luminares de todas as culturas, pela nossa própria experiência quando somos meditadores veteranos, ou pessoas com prática espiritual, mediúnica de contato com o plano sublime. Nós sabemos por experiência própria. Eu continuei persistindo no meu trabalho com Eugênia Spásia e os amigos e amigas dela, e todas as dúvidas foram dirimidas. Inclusive que eu pedi: preciso ser um médium mais preciso, mais objetivo, para não me iludir, apenas porque eu acredito, eu creio e é e ponto. Não, de modo algum. Eu precisei, pelo meu perfil muito cético, me tornar um médium mais objetivo. Não foi suficiente para mim apenas os fenômenos que já... Isso é a base. A convicção na experiência meditativa, espiritual, subjetivamente eu sei que é real. Mas subjetivamente a gente pode estar errado. Vocês compreendem esse demôniozinho do ceticismo?